Livro: O Visitante Inesperado. Autores: Agatha Christie e Charles Osborne. Contracapa. Desde a morte de Agatha Christie, em 1976, seus milhões de admiradores em todo o mundo tiveram que se contentar com a releitura de seus livros. Mas o jejum aparentemente irreversível de novos romances da grande dama da ficção policial chega ao fim, com o lançamento de O Visitante Inesperado. Em uma noite enevoada no interior da Inglaterra, sem conseguir ver a estrada, Michael Starkweather fica preso com seu carro em uma vala, à procura de ajuda. Vai até uma casa próxima e encontra um cadáver em uma cadeira de rodas. Ao lado do corpo, uma bela mulher, com a arma do crime nas mãos. Seduzido pela beleza da assassina, Starkweather articula com ela um plano mirabolante para inocentá-la. Mas, à medida que novos fatos vão sendo revelados, ele começa a duvidar se tomou ou não a decisão certa. Chega então a polícia que, ao começar a investigação, descobre pistas que levam a um resultado surpreendente. O Visitante Inesperado foi escrito originalmente em 1958 como uma peça de teatro. Charles Osborne, biógrafo de Agatha Christie, encarregou-se da tarefa de transformar o texto em romance. Foi extremamente bem-sucedido. O resultado é um livro com o melhor de Agatha Christie. A grande dama do mistério assinaria embaixo. Capítulo 1. Era pouco antes de meia-noite numa fria noite de novembro. Remoinhos de neblina obscureciam partes da escura estrada rural, estreita e margeada de árvores, no sul de Gales, não muito longe do canal de Bristol, de onde uma sirene de nevoeiro ecoava seu som melancólico a cada instante. Podia-se ouvir ocasionalmente o latido distante de um cão, assim como o chamado tristonho de um pássaro noturno. As escassas mansões ao longo da estrada, um pouco melhor que uma vereda, ficavam a quase 1 quilômetro uma da outra. Num de seus trechos mais escuros, a trilha fazia uma curva, passando por uma bela casa de 3 andares que se erguia bem recuada em seus jardins espaçosos, e era neste ponto que se encontrava um carro, suas rodas da frente presas na vala à margem da estrada. Após 2 ou 3 tentativas de acelerar para sair da vala, o motorista do automóvel deve ter concluído que era inútil insistir, e o motor caiu em silêncio. 1 ou 2 minutos se passaram antes que o motorista saísse do veículo, batendo a porta atrás de si. Era um homem um tanto atarracado, de cabelos cor de areia, com cerca de 35 anos, um ar de quem vive ao ar livre, vestido num terno rústico de tweed sobretudo preto, ostentando um chapéu. Usando uma lanterna para iluminar seus passos, começou a andar com cautela pelo gramado em direção à casa, parando na metade do caminho para examinar a elegante fachada estilo século XVIII da construção. A casa parecia imersa em total escuridão quando se aproximou das portas envidraçadas daquele lado em que se achava. Depois de se voltar a fim de olhar para trás, na direção do gramado que acabará de atravessar, e da estrada atrás dele, caminhou direto até as portas, passou as mãos sobre o vidro e espiou para dentro. Incapaz de discernir qualquer movimento, bateu no caixilho. Não houve resposta alguma. Após uma pausa, o homem bateu de novo, muito mais alto. Quando se deu conta de que suas batidas não produziriam nenhum efeito, tentou a maçaneta. Imediatamente a porta se abriu e ele tropeçou para dentro de uma sala que se encontrava às escuras. Dentro da sala, deteve-se de novo, como que tentando discernir qualquer som ou movimento. Em seguida, chamou com um olá. Tem alguém aqui? Movimentou a lanterna em torno da sala, que se revelou um gabinete de leitura bem mobiliado, com as paredes forradas de livros. Viu no centro do cômodo um elegante homem de meia idade,
sentado numa cadeira de rodas de frente para as portas envidraçadas, com uma manta sobre os joelhos. O homem parecia ter adormecido em sua cadeira. Olá, disse o intruso. Não tive intenção de assustá-lo. Lamento muito. É esta maldita neblina. Acabo de sair da estrada com meu carro, caí numa vala e não tenho a menor ideia de onde estou. Oh, e deixei a porta aberta. Desculpe. Continuando a manifestar suas desculpas enquanto se movia pela sala, voltou às portas envidraçadas, fechou-as e cerrou as cortinas. Devo ter perdido a estrada principal em algum lugar. Explicou. Estou rodando por estas trilhas confusas há 1 hora ou mais. Não houve resposta. Está dormindo? Perguntou o intruso, enquanto encarava o homem na cadeira de rodas outra vez. Ainda sem receber nenhuma resposta. Dirigiu a lanterna para o rosto do ocupante da cadeira e parou bruscamente. O homem não abriu os olhos nem se moveu. Quando o intruso se inclinou sobre ele, tocando seu ombro como que para acordá-lo, o corpo do homem tombou de repente, numa posição curvada na cadeira. Ah, meu Deus! Exclamou, segurando a lanterna. Deteve-se por um momento, indeciso quanto ao que fazer em seguida. Então, lançando o facho de luz por toda a sala, encontrou um interruptor junto a uma porta, e atravessou o aposento para ligá-lo. A lâmpada se acendeu sobre uma escrivaninha. O intruso pousou a lanterna sobre a mesa e, olhando atentamente para o homem na cadeira de rodas, girou em torno dele. Percebendo uma outra porta com o interruptor junto a ela, foi até lá e com um estalo, ligou a chave, desta forma acendendo os abajures sobre 2 mesas de apoio estrategicamente colocadas nos 2 extremos da sala. Em seguida, dando um passo em direção ao homem na cadeira, teve um sobressalto quando subitamente notou, pela primeira vez, uma atraente mulher loura por volta dos 30 anos, usando um vestido de festa e sobrecapa combinando, de pé junto a um nicho alinhado com livros no lado oposto da sala. Com os braços pendendo frouxamente, ela não se moveu nem falou. Parecia que nem respirando estava. Houve um momento de silêncio enquanto fitavam um ao outro. Então o homem falou. Ele está morto! Exclamou. Completamente sem expressão, a mulher respondeu. Está. Você já sabia? Indagou o homem. Sabia. Aproximando-se cautelosamente do corpo na cadeira de rodas, o homem disse. Ele levou um tiro na cabeça. Quem? Fez uma pausa enquanto a mulher trazia devagar a mão direita de onde ela estivera escondida pelas dobras do vestido. Em sua mão havia um revólver. O homem prendeu o fôlego bruscamente. Quando ficou claro que ela não estava ameaçando, aproximou-se da mulher e suavemente tirou o revólver de sua mão. Você atirou nele? Perguntou. Atirei, replicou a mulher após uma pausa. O homem se afastou dela e pôs a arma sobre uma mesa junto à cadeira de rodas. Por um momento ficou de pé olhando para o corpo do morto e depois fitou com incerteza o resto da sala. O telefone fica ali, disse a mulher, com um gesto da cabeça em direção à escrivaninha. Telefone? Repetiu o homem. Parecia surpreso. Se quiser ligar para a polícia, continuou a mulher, ainda falando da mesma maneira distante, sem expressão. O estranho olhou fixo para ela, sentia-se incapaz de decifrá-la. E então disse. Alguns minutos a mais ou a menos não vão fazer diferença. Eles vão ter um bocado de trabalho para chegar até aqui com toda esta neblina, de qualquer jeito. Gostaria de saber. Um pouco mais, interrompeu o que estava dizendo e olhou para o cadáver. Quem é ele? Meu marido. Replicou a mulher. Fez uma pausa e em seguida continuou. Seu nome é Richard Warwick. Sou Laura Warwick. O homem continuou a fitá-la. Entendo. O murmurou afinal.
Não acha melhor se sentar? Laura Warwick encaminhou-se lentamente e um tanto vacilante para um sofá. Olhando em torno da sala, o homem perguntou: posso lhe preparar uma bebida, ou alguma coisa? Deve ter sido um choque. Atirar em meu marido? Seu tom demonstrava uma seca ironia, aparentando recobrar a postura. O homem tentou igualar a expressão dela. Acho que sim. Ou foi apenas uma brincadeira divertida? Foi uma brincadeira divertida, repetiu Laura Warwick, inescrutável, enquanto permanecia sentada no sofá. O homem franziu o senho, parecendo intrigado. Mas eu gostaria daquela bebida. Continuou ela. O homem tirou o chapéu e atirou-o numa poltrona. Em seguida, serviu conhaque de uma garrafa de cristal na mesa junto à cadeira de rodas e entregou o copo a ela. A mulher bebeu, e após uma pausa, o homem pediu: agora digamos que me conte alguma coisa a respeito disso. Laura Warwick ergueu os olhos para ele. Não seria melhor você ligar para a polícia? Perguntou. É tudo a seu tempo. Não há nada de mais em ter uma conversinha reconfortante antes, ah? Tirou as luvas, enfiou-as no bolso do sobretudo e passou a desabotoar o casaco. A pose de Laura Warwick começou a desabar. Eu não. Foi dizendo. Fez uma pausa e então prosseguiu. Quem é você? Como veio parar aqui esta noite? Sem lhe dar tempo para responder, continuou, a voz agora quase num grito. Pelo amor de Deus, diga-me quem é você. Capítulo 2. Perfeitamente. Replicou o homem. Correu uma das mãos pelos cabelos, olhou em torno da sala por um momento como que imaginando onde ou como começar. Então continuou. Meu nome é Michael Starkweather. Sei que é um nome fora do comum. Soletrou-o para ela. Sou engenheiro. Trabalho para a Anglo-Iraniana e acabo de voltar ao país depois de um período no Golfo Pérsico. Fez uma pausa, dando a impressão de estar recordando brevemente o Oriente Médio. Ou talvez tentando decidir em que nível de detalhes entrar. E encolheu os ombros. Estou aqui no país de Gales por uns 2 dias, visitando antigos pontos de referência. A família de minha mãe veio desta parte do mundo e pensei que poderia comprar uma casinha por aqui. Sacudiu a cabeça, sorrindo. As últimas 2 horas. Está mais para 3. Eu diria, passei irremediavelmente perdido. Dirigindo em círculos por todas as trilhas sinuosas do sul de Gales, para acabar numa vala. Neblina densa por toda parte. Achei um portão, tateei o caminho até esta casa, esperando conseguir um telefone ou talvez, se tivesse sorte, uma acomodação para passar a noite. Experimentei a maçaneta daquela porta envidraçada ali, descobri que não estava trancada e entrei. Depois do que encontrei, fez um gesto em direção à cadeira de rodas, indicando o corpo inclinado que havia nela. Laura Warwick levantou a cabeça e fitou-o, os olhos sem expressão. Você bateu na janela primeiro, várias vezes, murmurou. Bati. Ninguém respondeu. Laura prendeu o fôlego. Não, eu não respondi. Sua voz agora era quase um sussurro. Starkweather olhou para ela, tentando decifrá-la. Deu um passo em direção ao corpo na cadeira de rodas, depois voltou à mulher no sofá. Para incentivá-la a falar, repetiu. Como eu disse, experimentei a maçaneta, a porta não. Estava trancada e eu entrei. Laura ficou olhando fixo para seu copo de conhaque. Falava, como se estivesse citando alguém. A porta se abre e eis que entra o visitante inesperado. Estremeceu ligeiramente. Esse ditado sempre me apavorou quando eu era criança. O visitante inesperado. Jogando a cabeça para trás, ela ergueu os olhos para sua visita inesperada e exclamou com repentina intensidade. Oh, por que não telefona para a polícia e acaba com isso? Starkweather caminhou em direção ao corpo na cadeira. Ainda não. Disse. Dentro de instantes, talvez.
Pode me dizer por que atirou nele? A nota de ironia retornou à voz de Laura quando respondeu. Posso lhe dar alguns excelentes motivos. Para começar, ele bebia. Bebia demais. Em segundo lugar, era cruel. Insuportavelmente cruel. Eu o odiei durante anos. Percebendo o olhar astucioso que Starkweather lhe lançou, ela prosseguiu com raiva. O que espera que eu diga? Você o odiou durante anos? Murmurou Starkweather como se estivesse falando consigo mesmo. Olhou pensativo para o corpo. Mas alguma coisa, algo especial, aconteceu esta noite. Não foi? Perguntou. Tem toda a razão, e replicou Laura, enfática. Alguma coisa especial de fato aconteceu esta noite. E assim, eu tirei a arma da mesa onde estava, ao lado dele, e atirei nele. Foi simples. Lançou um olhar impaciente para Starkweather enquanto continuava. De que adianta ficar falando sobre isso? No final, você só vai ter mesmo que ligar para a polícia. Não há nenhuma saída. Sua voz baixou enquanto repetia. Nenhuma saída. Starkweather olhou para ela do outro lado da sala. Não é tão simples quanto você pensa, observou. E por que não é simples? Perguntou Laura. Sua voz soava exausta. Aproximando-se dela, Starkweather falou lenta e decididamente. Não é tão fácil fazer o que está insistindo comigo para fazer, disse ele. Você é uma mulher muito atraente. Laura ergueu os olhos para ele de repente. Isso faz alguma diferença? Perguntou. A voz de Starkweather soava quase animada quando replicou. Teoricamente, é certo que não. Mas em termos práticos faz. Levou seu sobretudo até o nicho, colocou-o sobre a poltrona e retornou para se pôr de pé diante do corpo de Richard Warwick. Você está falando de cavalheirismo. Observou Laura com apatia. Bem, chame de curiosidade se preferir, retrucou Starkweather. Gostaria de saber mais sobre o que tudo isto quer dizer. Laura fez uma pausa antes de replicar. Já lhe contei, foi tudo o que disse. Starkweather caminhou devagar em torno da cadeira de rodas que continha o corpo do marido de Laura, como que fascinado por ele. Você me contou os fatos nus e crus. Admitiu. Mas nada mais do que os fatos. E lhe dei um excelente motivo. Retrucou Laura. Não há mais nada a contar. Em todo caso, por que você deveria acreditar no que estou lhe contando? Eu poderia inventar qualquer história que quisesse. Você tem apenas a minha palavra, para garantir que Richard era um animal cruel, que bebia e que tornava a vida para mim uma desgraça, e que eu odiava. Posso aceitar a última declaração sem questioná-la, disse Starkweather. Afinal, há uma certa quantidade de evidências para sustentá-la. Aproximando-se do sofá outra vez, baixou os olhos para Laura. Ao mesmo tempo, é um pouco drástica, não acha? Você diz que o odiou durante anos. Por que não o deixou? Certamente isso teria sido muito mais simples. A voz de Laura mostrava-se hesitante quando replicou. Eu não tenho dinheiro algum que me pertença. Minha querida mocinha, disse Starkweather. Se você pudesse ter comprovado a crueldade, a embriaguez habitual e todo o resto, teria conseguido um divórcio, ou a separação. E aí você receberia uma pensão alimentícia, ou seja lá como chamam. Isso. Fez uma pausa, esperando por uma resposta. Encontrando dificuldade para responder, Laura se levantou, e mantendo-se de costas para ele, foi até a mesa para pousar seu copo. Você tem filhos? Perguntou Starkweather. Não, graças a Deus, replicou Laura. Bem, então por que não o abandonou? Confusa, Laura voltou o rosto para seu inquisidor. Bem, disse ela, afinal, veja, agora eu vou herdar todo o dinheiro dele. Ah, não vai não, informou Starkweather. A lei não irá permitir que você se beneficie do resultado de um crime. Dando um passo
em direção a Laura, perguntou: ou você achava que iria? Hesitou para, em seguida, continuar. O que você achava? Não sei o que está querendo dizer, respondeu Laura. Você não é uma mulher burra, explicou Starkweather, olhando para ela. Mesmo que herdasse esse dinheiro, não iria lhe servir para muita coisa se ficasse presa a vida inteira. Acomodando-se confortavelmente na poltrona, acrescentou: supondo que eu não tivesse vindo bater na porta de vidro bem. Agora, o que você iria fazer? Isso importa? Talvez não, mas estou interessado. Qual iria ser a sua história se eu não tivesse entrado sem pedir licença e apanhado você com a mão na massa? Iria dizer que foi um acidente? Ou suicídio? Eu não sei, exclamou Laura. Estava arrasada. Indo até o sofá, sentou-se olhando na direção oposta à de Starkweather. Não tenho ideia, acrescentou. Estou lhe dizendo, eu não tive tempo para pensar. Não, concordou ele. Não, talvez não. Não creio que tenha sido um caso premeditado. Acho que foi um impulso. Na verdade, acho que provavelmente foi alguma coisa que seu marido disse. Foi isso? Não importa, estou lhe dizendo, replicou Laura. O que foi que ele disse? Insistiu Starkweather. O que foi? Laura lançou os olhos para ele com firmeza. Esta é uma coisa que eu jamais contarei a ninguém, exclamou. Starkweather caminhou até o sofá e ficou de pé atrás dela. Você será inquirida no tribunal, informou. Sua expressão era sombria quando ela replicou. Eu não vou responder. Eles não podem me fazer responder. Mas seu advogado terá de saber, afirmou Starkweather. Inclinando-se sobre o sofá e olhando para ela com seriedade, continuou. Isso pode fazer toda a diferença. Laura voltou-se para encará-lo. Oh, será que não percebe? Exclamou. Não compreende? Eu não tenho nenhuma esperança. Estou preparada para o pior. O quê? Só porque eu entrei por aquela porta? Se eu não tivesse. Mas você entrou. Laura o interrompeu. Sim, entrei. Concordou ele. E consequentemente você ficou sem saída. É isso que você acha? Laura não replicou. Tome, disse ele enquanto lhe entregava um cigarro e pegava outro para si próprio. Agora vamos voltar um pouco. Você odiou seu marido por um longo tempo e hoje à noite ele disse alguma coisa que simplesmente a tirou do sério. Você agarrou a arma que estava ao lado. Parou de repente, fitando o revólver sobre a mesa. O porquê ele estava sentado aqui com uma arma a seu lado, afinal? Não se pode dizer que isso seja uma coisa comum. Ah, isso, respondeu Laura. Ele costumava atirar em gatos. Starkweather olhou para ela, surpreso. Gatos? Perguntou. Oh, acho que terei de dar algumas explicações, disse Laura com resignação. Capítulo 3. Starkweather olhou para ela com uma expressão um tanto perplexa. E então? Instigou. Laura deu um suspiro profundo. Depois, olhando fixamente à sua frente, começou a falar. Richard foi um caçador do que se chama caça grande. Explicou. Foi onde nos conhecemos. No Quênia. Ele era um tipo de pessoa diferente nessa época. Ou talvez suas boas qualidades aparecessem mais, não as ruins. Ele tinha de fato boas qualidades, sabe? Generosidade e coragem. Uma coragem superior. Era um homem muito atraente para as mulheres. Ergueu os olhos de repente, parecendo tomar consciência da presença de Starkweather pela primeira vez. Olhando de volta para ela, ele acendeu o cigarro dela com seu isqueiro, e depois o dele. Prossiga, estou com a mulher. Nós nos casamos pouco depois de nos conhecermos. Continuou Laura. Então, 2 anos mais tarde, ele sofreu um terrível acidente. Foi massacrado por um leão. Teve sorte de escapar com vida, mas se tornou um semi-aleijado desde então. Sem conseguir andar direito. Recostou-se, aparentemente mais relaxada, e Starkweather transferiu-se para um escabelo, de frente para ela.
Laura deu uma baforada no cigarro e exalou a fumaça. Dizem que o infortúnio aperfeiçoa o caráter. Comentou. Não melhorou o dele. Em vez disso, desenvolveu todos os seus pontos negativos. Retaliação, traços de sadismo, beber demais. Ele tornou a vida praticamente impossível para todos nesta casa e nós suportávamos porque, você sabe o que se diz, que tristeza para o pobre Richard ser um inválido. Nós não devíamos ter tolerado. É claro. Vejo isso agora. Aquilo simplesmente o incentivava a sentir que era diferente das outras pessoas e que podia fazer o que quisesse sem ter de prestar contas por isso. Levantou-se e foi até a mesa junto à poltrona para bater a cinza no cinzeiro. Por toda a sua vida. Continuou. Atirar foi a coisa que Richard mais gostou de fazer. Assim, quando viemos morar nesta casa, toda noite, depois que as outras pessoas tinham ido para a cama, ele ficava sentado aqui. Fez um gesto em direção à cadeira de rodas. E Angel seu. Bem, criado pessoal e factotum geral, acho que é como poderia ser chamado. Angel trazia o conhaque e uma das armas de Richard e os colocava a seu lado. Em seguida, Richard mandava escancarar as portas envidraçadas e ficava aqui dentro, olhando para fora, vigiando à espreita do lampejo dos olhos de um gato, ou de um coelho extraviado, ou de um cão, se fosse o caso. Claro, não têm aparecido muitos coelhos ultimamente. Esta doença, como é que se chama? Mistimatose, ou seja lá o que for, os está matando. Mas ele atirou num bocado de gatos. Tirou uma tragada do cigarro. Atirava neles de dia. Também. E em pássaros. Os vizinhos nunca se queixaram, Starkweather quis saber. Claro que sim. Replicou Laura quando voltou a se sentar no sofá. Nós só moramos aqui há uns 2 anos, sabe? Antes disso, vivíamos na costa leste, em Norfolk. Lá, 1 ou 2 animais de estimação foram vítimas de Richard, e tivemos uma porção de queixas. Foi por isso, na verdade, que viemos morar aqui. É muito isolada, esta casa. Só temos um vizinho em quilômetros à nossa volta, mas há boa quantidade de esquilos, pássaros e gatos vadios. Fez uma pausa e em seguida continuou. O principal problema em Norfolk foi na verdade uma mulher que veio até a minha casa um dia, recolhendo assinaturas para a festa da aldeia. Richard disparou tiros à direita e à esquerda da mulher quando ela estava indo embora, descendo a nossa entrada. Ela pulava como uma lebre. Contou ele. Rugia às gargalhadas quando nos relatou o que tinha acontecido. Lembro de ouvi-lo dizer que seu traseiro gordo tremelicava como gelatina. Ela foi à polícia e houve uma terrível confusão. Posso imaginar. Foi o comentário seco de Starkweather. Mas Richard conseguiu se safar bem, contou Laura. Ele tinha porte para todas as suas armas de fogo, é claro, e garantiu à polícia que só as utilizava para atirar em coelhos. Invalidou as declarações da pobre senhorita Butterfield alegando que ela era apenas uma velha solteirona nervosa que imaginou os tiros contra ela, coisa que ele jamais teria feito. Richard sempre foi bem falante. Não teve dificuldade para fazer a polícia acreditar nele. Starkweather levantou de seu banquinho e foi até o corpo de Richard Warwick. Seu marido parece ter tido um senso de humor bastante perverso. Observou em tom ácido. Baixou os olhos para a mesa junto à cadeira de rodas. Entendo o que quer dizer, continuou ele. Uma arma a seu lado era a rotina de todas as noites. Mas com certeza ele não poderia esperar atirar em coisa alguma esta noite. Não com esta neblina. Ele sempre mandava pôr uma arma ali, replicou Laura. Toda noite. Era como um brinquedo de criança. Algumas vezes ele atirava na parede, fazendo desenhos. Ali se quiser ver, indicou as portas de vidro. Embaixo, à esquerda. Atrás da cortina. Starkweather atravessou a sala e levantou a cortina do lado esquerdo, revelando um desenho de buracos de bala no painel. Céus, ele gravou suas iniciais na parede.
RW, com buracos de bala. Notável. Recolocou a cortina e voltou até Laura. Devo admitir que isso é um belo exemplo de tiro. Deve ter sido bem assustador viver com ele. Ele era assustador, sim, replicou Laura, enfática. Com veemência quase histérica, ergueu-se do sofá e se aproximou do visitante que não tinha sido convidado. Precisamos continuar. Falando sem parar sobre isso? Perguntou exasperada. Só faz adiar o que tem de acontecer no final. Não se dá conta de que você precisa ligar para a polícia? Não tem nenhuma opção. Não vê que seria muito mais bondoso fazer isso agora já? Ou quer que eu faça? É isso? Tudo bem, eu ligo. Encaminhou-se depressa para o telefone, mas Starkweather foi até Laura quando estava erguendo o fone e pôs a mão sobre a dela. Precisamos conversar primeiro, disse-lhe. Estamos conversando, retrucou Laura. E de qualquer modo não há nada para conversar. Sim, insistiu ele. Sou um tolo, atrevo-me a dizer, mas temos de encontrar uma saída. Uma saída? Para mim? Perguntou Laura. Ela soava incrédula. Para você. Deu alguns passos para afastar-se dela e depois voltou-se para encará-la. Quanta coragem você tem? Perguntou. Pode mentir, se necessário, e mentir de maneira convincente. Laura olhou fixamente para ele. Você é louco, foi tudo o que disse. Provavelmente. Concordou Starkweather. Ela sacudiu a cabeça perplexa. Você não sabe o que está fazendo, explicou. Sei muito bem o que estou fazendo. Respondeu ele. Estou me transformando em cúmplice, culpado de favorecimento pessoal. Mas por quê? Perguntou Laura. O porquê? Starkweather olhou para ela por um momento antes de responder. Por quê? Repetiu, falando de forma lenta e determinada, disse. Pela simples razão. Eu acho que você é uma mulher muito atraente, e eu não gosto de pensar em você, trancada na prisão pelos melhores anos de sua vida. Isso é tão horrível quanto ser pendurada pelo pescoço até morrer, no meu ponto de vista. E a situação parece longe de ser promissora para você. Seu marido era inválido e aleijado. Qualquer prova de que tenha havido provocação repousaria inteiramente na sua palavra, uma palavra que você aparenta estar extremamente indisposta a dar. Portanto, parece altamente improvável que um júri vá absolvê-la. Laura fitou-o com firmeza. Você não me conhece, disse ela. E tudo o que lhe contei pode ser mentira. Pode, concordou Starkweather, animado. E talvez eu seja um ingênuo. Mas estou acreditando em você. Laura desviou o olhar e depois desabou no banquinho, de costas para ele. Por alguns momentos nada foi dito. Depois, virando-se para encará-lo, seus olhos acesos de esperança, fitou-o, com ar indagador e em seguida assentiu de maneira quase imperceptível. Posso, respondeu afinal, posso mentir, se precisar. Ótimo! Exclamou Starkweather com determinação. E agora vá falando, e fale rápido. Caminhou até a mesa ao lado da cadeira de rodas, batendo a cinza no cinzeiro. Em primeiro lugar, quem exatamente está aqui nesta casa? Quem mora aqui? Após um momento de hesitação, Laura começou a falar, quase de forma mecânica. Tem a mãe de Richard, contou ela. E tem Benny. A senhorita Bennet, mas nós a chamamos de Benny. Ela é uma espécie de governanta e secretária numa pessoa só. Uma ex-enfermeira de hospital. Está aqui há séculos e é dedicada a Richard. E há também Angel. Já o mencionei, creio. É um enfermeiro assistente, bem, criado pessoal, suponho. Cuida de Richard de maneira geral. Há também criados que vivem na casa? Não, não há criados que durmam aqui, somente diaristas. Fez uma pausa. Vó, eu quase esqueci. Continuou. A Jean, é claro. Jean? Perguntou Starkweather em tom brusco. Quem é Jean? Laura devolveu-lhe um olhar constrangido antes de responder. Em seguida, com ar de relutância, disse. É o meio-irmão mais novo de Richard. Ele,
Ele mora conosco. Starkweather caminhou até o banquinho onde ela ainda se achava sentada. Agora vamos jogar limpo, insistiu. O que há a respeito de Jean que você não quer me contar? Depois de um momento de hesitação, Laura falou, embora ainda soasse reservada. Jean é um amor. Disse. Muito afetuoso e doce. Mas ele não é bem igual às outras pessoas. Quero dizer que ele é o que chamam de retardado. Ah, entendo. Murmurou Starkweather com simpatia. Mas você gosta dele, não gosta? É, admitiu Laura. Gosto muito dele. Foi por isso que, na verdade, não pude ir embora e deixar Richard. Por causa de janeiro, veja bem, pela vontade de Richard, ele teria mandado Jean para uma instituição. Um lugar para doentes mentais. Starkweather circulou lentamente em torno da cadeira de rodas, baixando os olhos para o corpo de Richard e ponderando. Em seguida murmurou. Ah, entendo. Essa é a ameaça que ele mantinha sobre você? De que, se você o deixasse, ele mandaria o rapaz para uma instituição? Replicou Laura. Se eu acreditasse que poderia ganhar o bastante para sustentar Jean e a mim mesma, mas não sei se conseguiria. E de qualquer modo, Richard era o tutor legal do menino, claro. Richard era bondoso com ele? Perguntou Starkweather. Às vezes, replicou ela. E nas outras vezes? Ele falava com bastante frequência em mandar Jean embora. Contou Laura. Ele dizia a Jean, eles vão ser bons para você, garoto. Você será bem cuidado. E Laura, tenho certeza, irá visitá-lo 1 ou 2 vezes por ano. Deixava Jean todo agitado, aterrorizado, suplicando, implorando, gaguejando. E aí Richard se recostava em sua cadeira e rugia às gargalhadas. Jogava a cabeça para trás e ria. Entendo. Disse Starkweather, observando-a cuidadosamente. Depois de uma pausa, repetiu, pensativo. Entendo. Laura se levantou num rompante e foi até a mesa junto à cadeira de rodas a fim de apagar seu cigarro. Você não precisa acreditar em mim, exclamou. Não precisa acreditar em uma palavra do que eu digo. Por tudo o que, sabe, eu bem poderia estar inventando essa coisa toda. Eu lhe disse que vou arriscar, replicou Starkweather. Agora então, continuou ele. E quanto a essa, qual é mesmo o nome Bennet? Bene. Como ela é? Esperta? Inteligente? Ela é muito eficiente e capaz, assegurou-lhe Laura. Starkweather estalou os dedos. Uma coisa acaba de me ocorrer, disse. Como foi que ninguém nesta casa ouviu o tiro hoje à noite? Bem, a mãe de Richard é bastante idosa e está bem surda. Retrucou Laura. O quarto de Benny é no andar de cima do outro lado da casa, e os aposentos de Angel ficam bem separados, isolados por uma porta forrada. Há o menino Jean, é claro. Ele dorme no cômodo acima deste aqui, mas vai para a cama cedo e tem o sono muito pesado. Tudo isso parece extremamente convincente. Observou Starkweather. Laura pareceu intrigada. Mas o que você está sugerindo? Perguntou ela. Que poderíamos fazer parecer suicídio? Ele se voltou a fim de olhar para o corpo de novo. Não respondeu, sacudindo a cabeça. Não há nenhuma esperança de simular suicídio, receio. Andou até a cadeira de rodas e ficou olhando para o cadáver de Richard Warwick por um momento antes de indagar. Ele era destro. Imagino. Era, replicou Laura. Era o que eu temia. Nesse caso, ele não teria possibilidade de atirar em si mesmo deste ângulo, declarou, apontando para a têmpora esquerda de Warwick. Além disso, não há nenhuma marca de chamuscado. Considerou a ideia por alguns segundos e depois acrescentou. Não, o revólver deve ter sido disparado de uma certa distância. O suicídio com certeza está fora de questão. Fez uma nova pausa antes de continuar. Mas há o acidente, é claro. Afinal, poderia ter sido um acidente. Após uma longa pausa, começou a representar o que tinha em mente.
Agora, digamos por exemplo que eu entrei aqui esta noite. Exatamente como fiz, de fato. E rompendo por esta porta. Foi até a porta envidraçada e fez a mímica de tropeçar para dentro da sala. Richard achou que eu fosse um ladrão e atirou em mim a esmo. Bem, isso é bastante provável, por tudo que você esteve me contando a respeito de suas proezas. Bom, aí eu vim até ele. Starkweather correu até o corpo na cadeira de rodas, tirei a arma dele. Laura interrompeu ansiosa. E ela disparou na luta. É isso? É, concordou Starkweather, mas imediatamente se corrigiu. Não, isso não vai servir. Como eu digo, a polícia reconheceria de imediato que a arma não foi disparada de tão perto. Levou mais alguns minutos para reconsiderar e depois continuou. Bem, agora, digamos que eu levei o revólver bem para longe dele. Sacudiu a cabeça e abanou os braços num gesto de frustração. Não, isso não está bom. Tendo feito isso, por que diabos eu atiraria nele? Não, receio que tudo seja muito complicado. Suspirou. Tudo bem, concluiu, vamos deixar como assassinato. Assassinato puro e simples. Mas, assassinato por alguém de fora. Assassinato por uma pessoa ou pessoas desconhecidas. Atravessou a sala até as portas de vidro, afastou uma cortina e espiou para fora como que buscando inspiração. E um ladrão de verdade, talvez? Sugeriu Laura, tentando ajudar. Starkweather pensou por um momento e depois disse. Bem, suponho que poderia ser um ladrão, mas isso parece um pouco falso. Fez uma pausa e em seguida acrescentou. E quanto a um inimigo? Parece melodramático talvez, mas pelo que você me contou sobre seu marido, ele parece ter sido o tipo de pessoa que devia ter inimigos. Estou certo? Bem, está, replicou Laura falando de maneira lenta e insegura. Suponho que Richard tivesse inimigos, porém. Não dê importância aos poréns por enquanto. E interrompeu a Starkweather, apagando o cigarro na mesa junto à cadeira de rodas e adiantando-se para apoiá-la enquanto ela se sentava no sofá. Conte-me tudo o que puder sobre os inimigos. De Richard. Número 1, suponho, seria a senhorita. Você sabe, a senhorita do traseiro tremelicante, a mulher em quem ele atirou a esmo. Mas não presumo que ela seja uma assassina provável. De qualquer modo, imagino que ainda vive em Norfolk, e seria um pouco forçado pensar nela tirando um dia de folga em Gales só para vir acabar com ele. Quem mais? Instigou. Quem mais poderia guardar algum rancor contra ele? Laura pareceu em dúvida. Ergueu-se, perambulou pela sala. E começou a desabotoar sua capa. Bem, começou com cautela. Teve um jardineiro, há coisa de 1 ano. Richard o despediu e negou-se a lhe dar uma referência. O homem foi muito agressivo por causa disso e fez uma porção de ameaças. Quem era ele? Perguntou Starkweather. E um sujeito do lugar? Era, respondeu Laura. Ele veio de Lanfecha, a cerca de 6 quilômetros. Tirou o casaco e o estendeu sobre um dos braços do sofá. Starkweather franziu o senho. Não espero grande coisa do seu jardineiro, disse-lhe. Pode apostar que ele tem um ótimo álibi provando que ficou em casa. E se não tiver um álibi, ou se for um álibi que somente sua esposa possa confirmar ou sustentar, podemos acabar conseguindo condenar o pobre sujeito por algo que ele não fez. Não, isso não é bom. O que queremos é algum inimigo do passado, cuja pista não seja tão fácil de recuperar. Laura caminhou lentamente pela sala, tentando pensar, enquanto Starkweather continuava. Que tal alguém dos tempos em que Richard atirava em tigres e leões? Alguém no Quênia, na África do Sul, ou Índia? Algum lugar em que a polícia não possa verificar a pessoa com facilidade. Se pelo menos eu pudesse pensar, disse Laura, desesperando-se. Se eu conseguisse lembrar. Se eu pudesse recordar algumas das histórias sobre aquele tempo que Richard nos contava de vez em quando. Pena que a gente não tem nenhum bom material de contra-regra à mão,
resmungou Starkweather. Sabe como é, um turbante Sikh negligentemente caído sobre a garrafa, ou uma faca mal, ou uma flecha envenenada. Apertou as mãos contra a testa num gesto de concentração. Que diabo, prosseguiu. O que queremos é alguém com ressentimento. Alguém que tenha sido maltratado por Richard. Aproximando-se de Laura, instigou-a. Pense, mulher. Pense. Pensei. Eu não consigo pensar, replicou Laura, a voz quase falhando de tanta frustração. Você me falou sobre o tipo de pessoa que seu marido era. Deve ter havido incidentes, pessoas. Céus, deve ter havido alguma coisa. Exclamou ele. Laura andava de um lado para o outro da sala, tentando desesperadamente se lembrar. Alguém que tenha feito ameaças. Ameaças justificáveis talvez, incentivou a Starkweather. Laura interrompeu seus passos e voltou-se para encará-lo. Ouve, acabo de me lembrar, disse ela. Falava devagar. Houve um homem cujo filho Richard atropelou. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.